Capaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. Hoje eu estou aqui com a minha colega, minha amiga Franciele Vanzella, que vai trabalhar conosco uma oficina sobre mediação de leitura e contação de histórias. Antes de falar da oficina, trazer os dados para quem se interessar e participar, uma oficina que é online, então todos estão convidados a participar. Franciele, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, como foi que começou a trabalhar com contação de histórias, mediação de leitura, tudo bom? Tudo bem, é uma alegria estar aqui contigo, Marcelo. Eu comecei a minha trajetória, eu sou professora, então eu cheguei na sala de aula e assumi um projeto que se chamava Livre Leitura, e eu descobri que eu não sabia formar leitores, eu não sabia o que fazer naquele projeto, atuando na rede municipal de Canoas, onde eu atuei por 7 anos. Então eu comecei a ir em busca de cursos que me dessem esse subsídio, porque eu sou formada em pedagogia, mas mesmo no meu curso de pedagogia, que foi maravilhoso, a faculdade ela não dá conta de nos formar para tudo o que a gente precisa. Então, a formação continuada ela é muito importante, por isso que professoras, assim como eu e outras pessoas interessadas na área do livro, da leitura, precisam estar em constante transformação, em constante autoformação. E eu fiz, então, essa faculdade, depois eu me especializei na UX, em literatura infantil e juvenil, e recentemente, há 2 anos, eu concluí o mestrado em educação, onde também eu pesquisei sobre mediação de leitura, para ter mais respostas nos meus questionamentos iniciais. Como formar leitores, como encantar as crianças pelas histórias. Vamos começar falando desses 2 termos, né? O que é, então, a mediação de leitura? A mediação de leitura, ela é o ato de a gente aproximar as crianças dos livros através da palavra e da imagem. Então, a contação de histórias, ela é mais comum, ela é mais difundida. Então, quando a gente pensa numa criança perto de um livro, a gente está falando em mediação de leitura. Se eu for mediar a leitura, eu preciso exclusivamente, não exclusivamente, mas eu preciso, como eu posso dizer, eu preciso principalmente do objeto livro. Eu posso ter outros recursos, mas o maior recurso que eu vou utilizar é o livro físico, o objeto. Então, eu vou ser aquela pessoa que vai ser uma ponte, eu vou aproximar a criança do livro. E como é que eu faço isso? Através do planejamento. Eu não posso pegar um livro aleatório e achar que eu vou contagiar a criança com o amor pela literatura, pegando aleatoriamente qualquer livro, não vai. A gente precisa aprender a planejar, a selecionar, tudo isso a gente vai ver na oficina. Então, quais são os melhores livros é por faixa etária, é por gênero, é por temática, tudo isso a gente vai conversar na oficina, e a gente precisa ter claro que um bom livro é o passo principal para a gente conseguir planejar boas perguntas, que seria, então, uma outra etapa. Durante a mediação de leitura, a gente tem que... o livro, muitas vezes os adultos, eles buscam o livro, a literatura, para dar respostas, como se fosse um manual, como se fosse um guia. A gente vai ler aquele livro e todos os problemas estão resolvidos. Só que não, né? Tem muitos livros que são manuais de comportamento, porque a criança está mordendo muito. Tem um livro. Se fosse só isso, né, a educação estava resolvida. Se você só ler um livro e todos os comportamentos estarem resolvidos, mas não é bem assim. A literatura, ela é uma outra história, né? A gente precisa da literatura para a gente rir, para a gente se emocionar, para a gente se divertir, para a gente se colocar no lugar do outro. E um bom livro, ele faz com que a gente tenha boas conversas. Então, aquele livro que não dá uma resposta tão óbvia, ele vai gerar aquela dúvida, aquele final aberto. Ué, será que foi para lá? Será que foi para cá? O que tu acha? E o adulto vai puxando perguntas para conversar com a criança, para que a criança, a partir da leitura, dê a sua interpretação. Então, ela vai construindo os sentidos junto com o adulto. E não é um manual pronto. Deixa eu colocar, já que a Franciele falou aqui do curso, que ela vai dar aqui conosco na Metamorfose, está lá no site metamorfosecursos.com.br/contação e mediação, com esse tracinho aí. Vou colocar o link na descrição também. Esse curso vai acontecer dia 11 de março, tá? Quem estiver vendo o vídeo depois disso, entre em contato conosco, a gente deve ter a gravação, mas quem está vendo antes, quiser ver ao vivo, são 8 encontros, né, Franciele, com aulas ao vivo semanais, nas quartas-feiras à noite. O que o pessoal vai ver na oficina, Franciele? Até vou colocar o endereço aqui de novo. Eu falei, então, mais aprofundadamente da mediação de leitura, que é esse ato, né, da conversa.
E a contação, então esse curso ele vai se dividir essa oficina vai se dividir nessas duas frentes de trabalho, digamos assim, porque tem muitas professoras que são minhas amigas que elas dizem, eu não sei contar história como tu. E como é que se conta história como eu, né? Tendo o domínio do livro, conhecendo bem a narrativa, estudando. E aí eu vou dar algumas dicas, né, de voz, de corpo, de expressão facial. Então, tudo isso a gente vai conversar na oficina. Como selecionar, como eu disse, os melhores livros. A diferença principal, então, eu vou contar a história, eu preciso decorar o livro. Então, também muitas amigas me dizem, eu não sei contar história, assim, eu tenho que memorizar tudo. Não, contação de história é outra coisa. Tu pode pegar o livro e contar com as tuas palavras, né? Ou, o que é muito comum também na educação infantil, que a gente adapta. Tem um livro maravilhoso, mas é muito texto para criança da faixa etária menor. Então, o que a gente faz? A gente faz a contação. A gente faz uma adaptação da linguagem. Mas a gente não está seguindo palavra por palavra. Então, a gente não está, digamos assim, enaltecendo tanto o trabalho daquele autor, daquela autora que escreveu. Então, um texto rimado, a gente não tem como fazer a contação de história se a gente não memorizar. Mas a gente pode fazer a mediação de leitura desse texto rimado. Então, a gente vai aprender a diferenciar essas duas coisas, a gente vai aprender qual é a melhor forma, se eu estou com um grupo de crianças, o que vai funcionar melhor, quais são os livros que podem cativar mais os meus leitores, se eles são... daí a gente vai traçar perfis de leitores, né? E tudo isso porque, ao fim das contas, a gente quer é que as crianças tenham prazer, tenham vontade de chegar numa biblioteca, escolher e mergulhar. Então, é para isso que a gente vai fazer essa oficina, para a gente despertar, em primeiro lugar, a mediadora, a contadora que está dentro da gente, porque se a gente não estiver encantada, a gente não consegue encantar as crianças. Então, eu vou mostrar muitos livros para ampliar o repertório de você, né, que está nos assistindo. Então, vem fazer parte dessa turma, que é uma parceria nova que a gente está lançando agora. O Marcelo foi meu professor, eu fiz esse curso de escrita criativa, que também é maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela arte de contar e mediar histórias. Franciele, isso vale para quem é professor, claro, para quem é pai, né, e quer trabalhar isso com seus filhos, e também, claro, para quem é escritor de literatura infantil e juvenil, gosta de literatura infantil e juvenil, tanto para conhecer essa técnica de trabalhar com o seu texto, divulgar o seu texto, quanto para ter contato com obras de outros autores, tá certo? Com certeza. Então, a gente diferencia, né, a mediação de leitura de forma profissional, que é um professor, um bibliotecário, porque também foi o tempo que a biblioteca era um lugar de silêncio. A gente quer cada vez mais trazer gente para dentro das bibliotecas, das salas de aula. Então, dentro da nossa profissão, contadores também, que muito em festa de aniversário tem gente que contrata, em eventos culturais, feiras do livro. Então, tem um mercado grande para ser contador de histórias, e profissionalmente, e também dentro da família. Então, eu sou uma mãe, um pai, uma avó, um dindo. Nasceu uma criança na minha família, eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa leitora, mas eu não sei como fazer com que essa criança, que eu quero tanto que siga os meus passos, seja uma pequena leitora. Então, vem comigo que a gente vai mostrar esse caminho desde os bebês, que livros são mais adequados para os bebês, para os maiorzinhos, ao tempo que vai crescendo, os livros vão crescendo junto. Então, a gente vai mostrar também muito essa questão da literatura afro-brasileira e indígena, que é uma questão para quem está em sala de aula muito importante, porque tem as leis que pautam esse trabalho, e cada vez mais, né, a gente está atuando nessa questão antirracista, e a literatura é uma forte aliada. E também para os autores. Então, a Metamorfose tem muitos autores, e tem alguns autores que escrevem maravilhosamente bem e participam de eventos, mas chega na hora ali, ai meu Deus, essa criança, o que eu faço? Estou ali na frente dela. Tem muitos projetos como o Adote um Escritor aqui em Porto Alegre, e pelo Brasil todo, eventos, Feira do Livro. Chega lá a criança, e tem alguns autores que são mais tímidos, então paralisam, ficam meio sem saber o que fazer. Então, essa oficina também é para vocês, para saber como tornar esse momento mais interessante, para que as crianças, os adolescentes possam interagir mais com vocês e possam se sentirem mais à vontade para fazer perguntas sobre os livros que vocês escrevem. Então, tudo isso vai ser contemplado.
de alguma forma, de muitas formas. Eu vou pincelar muitas ideias nessa oficina. Vai ser bem prática também, porque eu vou trazer a minha trajetória como formadora de professores, como mediadora de leitura desde a educação infantil até o 5º ano eu já atuei. Então, vou trazer muito dessa minha experiência de alguém que gosta muito do que faz e que transforma, transmite isso, fala com brilho no olho, com paixão, para contagiar vocês. Isso é mais legal, né? A gente está vendo a Franciele no vídeo, ela já transmite essa paixão, essa vontade. Franciele, antes de terminar, deixa eu fazer uma pergunta que não tem a ver especificamente com a oficina, mas é uma curiosidade de muita gente que está nos assistindo aqui no YouTube. Essa geração, você tem contato com a geração super nova, né? Que nasceu aí nos anos 2020 já. Essa geração que está vindo agora, ela lê mais, ela lê menos? Tudo é otimista quanto a isso? É pessimista quanto a isso? Essa é uma geração que ela não tem um tempo de concentração muito longo. Então, o que está acontecendo? Nas escolas onde eu atuo, a gente está incentivando muito as crianças nessa questão da leitura de imagem. Então, desde a nossa geração já gostava muito de gibis, de HQ, e essa geração está tendo também essa questão de explorar mais a imagem, mas não de uma forma que a imagem também seja literária, que a imagem também traga camadas, tanto quanto o texto. Os livros ilustrados, os livros imagem. Então, está conquistando bastante e cada vez menos palavras. Então, é uma geração que vê um grande texto e cada vez menos o tempo de concentração. Chega no final do parágrafo, já foi. Pela pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, que saiu no ano passado, no 2024, a última edição, nós temos pela primeira vez na história do país, acho que essa pesquisa está na 6ª edição, se eu não me engano, ou na 5ª, agora fiquei na dúvida, mas é a primeira vez em todas as edições, a 6ª, né? É a primeira vez que nós temos um número de não leitores maior do que o número de leitores. E o que é considerado leitor? Alguém que leu um livro completo ou em partes nos últimos 3 meses. Então, ela é bem, né, bem democrática. Então, ler um parágrafo de um livro já é leitor, mas temos menos leitores, cada vez menos. Isso se dá por inúmeras questões, né, por causa das políticas públicas, de tecnologia, de tela. A gente vê muitos casos, e é por isso que eu convido as famílias que dizem, eu queria tanto que o meu filho fosse leitor. Daí eu pergunto, mas tu lê? Tu lê com teu filho? Tu lê na frente do teu filho para que ele veja o teu exemplo? Então, tudo isso a gente vai buscar de alguma forma, né, contemplar. Primeiro encontro da oficina, a gente vai justamente se reencontrar com o nosso eu leitor, nosso eu leitora. Então, o que eu tenho lido que pode alimentar esse meu repertório? Então, eu acredito, e eu tenho um grupo de estudos que a gente contempla professores de diversas partes do país, eu acredito muito que é possível essa geração ser leitora. Eu tenho esse sonho que não é só um sonho, é algo que eu luto e que eu trabalho constantemente para que não seja só um sonho utópico. Eu acredito que se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue reverter esse jogo. Mas é preciso muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. E tem pesquisas que mostram que o mais importante para que os jovens, as crianças leiam, são os mediadores de leitura, né? O professor da primeira infância, depois o professor no ensino fundamental médio. E acho muito bacana esse trabalho, que é exatamente nisso, acreditar na leitura, no livro, e fazer essa mediação para que eles se encantem também com aquilo que encantou a Franciele. E todos nós, né? Franciele, deixa eu botar de novo aqui o endereço. Então, quem quiser mais informações sobre o curso, o link vai estar na descrição também. Deixa teu Instagram, Franciele, para quem quiser conversar contigo. Eu não sei se o Instagram é a forma como tu se comunica. Isso, meu Instagram é @prof.franciele.vanzella. Então, vou botar aqui na tela, para aí. Prof. Franciele Vanzella. Bem como está com o nome na tela, né? Isso. Aqui. Isso. Com 2 então, Fs, é só me chamar lá no direct, que a gente pode conversar, podemos trocar ideias. Perfeito. E vem estudar com a gente. Vai ser um momento maravilhoso, muito enriquecedor. Maravilha. Obrigado, Franciele. Pessoal, eu esqueci do começo do vídeo de pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, curtir o nosso vídeo, para também deixar nos comentários qual foi a professora ou professor que encantou vocês com a leitura, com a contação de histórias. Se vocês já tiveram experiência de contar histórias,
Eu acho que realmente é uma arte muito bonita. A gente aqui no curso, Franciele, acho que tu chegaste a pegar, né? O Celso Sisto, que foi o nosso grande mestre aqui no curso nos primeiros anos. O Celso acabou falecendo e a gente estava com esse vácuo aí nessa área da contação de histórias. A Franciele teve essa coragem e essa disposição de fazer esse módulo com vocês. Obrigado, Franciele. Obrigada.